Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Amados, quando nós vivemos uma vida segundo a vontade de Deus, andando nos seus caminhos, guardando a sua palavra e andando em fidelidade com Ele, Deus nunca deixa a gente desamparado. Ele sempre vai dar um jeito de te ajudar. Ele sempre vai dar um jeito de suprir as suas necessidades, ou ele vai usar alguém para te abençoar, ou ele vai gerar uma circunstância. Eu não sei. Deus tem muitas maneiras de agir e nem sempre são maneiras de acordo com o que a gente imagina, né? Segundo os nossos padrões. Deus tem a própria maneira de agir dele. Mas, independente de como ele faça, de quando ele faça, né? Ele sempre vai suprir. Ele nunca vai nos abandonar. Mas uma coisa eu tenho observado e tenho meditado é que Deus sempre vai agir e nos abençoar a partir de alguma ação nossa e a partir de algo que nós já temos. O objetivo de Deus não é nos dar tudo mastigado e tudo perfeitinho na nossa mão, ali, tudo numa bandeja. Não, Ele quer desenvolver sua fé, Ele quer desenvolver a sua persistência, Ele quer desenvolver a sua perseverança, Ele quer observar o seu trabalho, Ele quer observar para ver se você dá frutos, como você vai administrar aquilo que Ele está confiando nas suas mãos. Nem sempre vai ser tudo pronto e preparado ali na nossa mão facilmente. Às vezes Ele vai dar as ferramentas para que você possa construir aquele milagre. Ele vai dar os instrumentos, Ele vai dar a sabedoria, Ele vai dar o meio, o caminho e você vai colocar a mão na massa. Nem sempre Ele vai trazer o peixe pronto, já cozido ali, né, preparado, assado, pronto para você servir. Às vezes Ele vai dar a vara para que você possa pescar e Ele vai preparar o clima, o ambiente, para que seja favorável à sua pescaria. Você consegue compreender o que Deus está querendo dizer para mim e para você? Que independente das circunstâncias, Ele vai suprir. Só que muitas vezes a forma que Ele vai suprir não é a forma que a gente imagina. Ele vai gerar uma posição em nós, uma ação, uma atitude. E através disso, o milagre, a bênção vai ser gerado. Eu confirmo isso que eu estou te dizendo, baseado em João, capítulo 21, a partir do verso 4, que diz assim: os discípulos haviam decidido que iam pescar, e aqui no verso 4 diz: mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e a achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aqui no verso 9 diz: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrancou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Eu vou ler só até aqui. Amados, os discípulos tinham saído para pescar. Passaram a madrugada inteira e nada conseguiram pescar. Ao voltarem para a praia, eles não reconheceram que era Jesus. Jesus pergunta: vocês têm aí alguma coisa de comer? É claro que Jesus sabia que eles não tinham pescado nada, mas Jesus queria incitar algo neles. Vocês têm alguma coisa de comer? Não, nós não pescamos nada a madrugada inteira. Então vai agora e lança a rede do outro lado do barco e vocês vão conseguir pescar. Jesus deu um direcionamento. Jesus podia muito bem ter encontrado com eles na praia e ter dito: ah, vocês não conseguiram pescar nada? Não tem problema, sentam aqui. Eu vou fazer o milagre aqui da multiplicação, eu vou
trazer aqui e fazer aparecer nessa rede todos os peixes que vocês não pescaram. Ou está aqui, ó, pronto, preparado, de mão beijada para vocês. Jesus podia ter feito isso, mas não. Jesus falou: volta para o mar e lança a rede do outro lado do barco e vocês vão achar peixe. Jesus deu uma missão para eles, um posicionamento, uma ação, uma direção. Volta, continua, persiste, tenta de novo. Por quê? Se todas as vezes na nossa vida a gente receber algo pronto, né, tudo pronto e preparado, a gente não vai saber perseverar e não vai saber aprender a ser resiliente em meio às dificuldades. Vou dar um exemplo. Se os pais o tempo todo fizerem tudo, absolutamente tudo, para os filhos, dando tudo na mão, esses filhos vão aprender a ser independentes? Esses filhos, eles vão aprender a se virar sozinhos? Eles vão aprender a tomar banho, a comer sozinhos? Não vão. Pelo contrário, a vida toda eles vão ser dependentes dos pais. Eles não vão aprender a fazer nada. Eles não vão aprender a ter responsabilidades. E é o caso que a gente vê hoje em dia de muitos jovens que não sabem fazer nada nessa geração. A gente percebe muitos jovens mimados, não sabem fazer uma comida, não sabem lavar uma roupa, não sabem limpar uma casa, não sabem se virar numa situação de emergência, porque o tempo todo tem os pais ali fazendo tudo, entregando tudo na mão, às vezes até o prato de comida. E não que isso seja totalmente errado. É claro que quem é pai e mãe vai fazer tudo por um filho. Mas os pais precisam preparar os filhos para a vida, para ter responsabilidades. Isso é óbvio. Da mesma forma é Deus na nossa vida. Se Deus entregar todas as bênçãos prontas e Ele fazer cair do céu tudo que a gente necessita, a gente não vai aprender a perseverar. A gente não vai aprender a ter responsabilidade. Porque quando você tem tudo de mão beijada, você não dá valor. Você não sabe o sacrifício do trabalho e a dedicação que é preciso ser feito para conquistar aquilo ali. Quantas pessoas hoje não dão valor ao que têm? Porque não suaram, né? não trabalharam arduamente para conquistar aquele bem material. Então, por isso que quando recebe de graça, muitas vezes não valoriza, não cuida, não zela, porque não sabe o valor daquilo. Da mesma forma acontece na nossa vida espiritual. Deus, Ele abençoa e Ele gera bênçãos na nossa vida, mas através de atitudes que tomamos, decisões que tomamos, posicionamentos que tomamos, através da nossa perseverança, através da nossa resiliência, da nossa insistência. Aleluia. E foi o que Jesus quis fazer com eles. Vocês passaram a madrugada toda, não conseguiram nada? Tenta de novo. Mas agora faz do meu jeito e vocês vão conseguir. Essa é uma mensagem que Jesus está falando para mim e para você hoje. Eu não sei quais são as formas que você tem tentado vencer na vida. Quais são as formas que você tem tentado vencer as dificuldades que você está passando. Talvez você tentou e não conseguiu. Aí agora, através de tudo que você tem ouvido nos últimos dias, palavras vindas diretamente do céu, Deus está te dando novos direcionamentos. Uma nova forma de agir, uma nova forma de pensar, uma nova forma de ter essa fé, uma nova forma de se posicionar. Ele está falando para você agora, vai e tenta de novo, e você vai conseguir. E outra parte que me chama a atenção também nessa palavra é que quando eles voltam para a praia, eles encontram Jesus novamente ali. Só que tem alguns peixes ali sendo preparados em cima da brasa e alguns pães. Jesus foi tão maravilhoso que Jesus sabia que eles estavam cansados, porque tinham tentado pescar uma vez, depois tentaram de novo e já estavam famintos. Quando eles voltaram, Jesus estava com um banquete preparado para eles, para servi-los, porque é isso que o Senhor Jesus faz. Quando Ele observa a sua perseverança, a sua insistência, e Ele vê que você não desistiu, pelo contrário, você continuou perseverando, Ele tem sempre lá no final daquela provação um banquete preparado para te servir. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Só que quando eles voltam para a praia, Jesus dá mais um direcionamento. Pega os peixes, uns peixes dos que vocês pegaram. Precisava?
Talvez, não. Jesus poderia ter já preparando ali, né, uma quantidade de peixe suficiente para alimentá-los. Mas Jesus sempre vai trazer a abundância na minha e na sua vida. Ele vai sempre aumentar as bênçãos. Ele vai sempre nos prosperar a partir daquilo que já existe. Jesus estava com pães e peixes preparados, mas ele falou: traz aí alguns pães e peixes. Traz aí alguns peixes que vocês pescaram. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Eu não sei se você está conseguindo compreender o que Deus está tentando te dizer, mas Ele vai sempre te abençoar e prosperar ainda mais a partir daquilo que você já tem. Como forma de você entender que aquilo que você tem pode ser multiplicado, que aquilo que você tem pode ser transformado. Ele faz isso para que você possa valorizar o que você já tem, mesmo que seja pouco, mesmo que seja insignificante. Ele faz isso para provar que aquilo que você tem, mesmo que aparentemente não seja o suficiente, ele pode tornar aquilo em algo maior. Vou dar um outro exemplo disso. Nas 2 multiplicações de pães e peixes que Jesus fez, ele fez aparecer do nada o peixe, do nada o pão? Não. Ele pediu que trouxesse aqueles pães que já tinham, aqueles peixes que já tinham, que eram pequenos, que aparentemente eram insuficientes para alimentar aquela multidão, mas ele traz o que tem. Através do que já tinha, ele multiplicou. Isso para ensinar a mim e a você a não desprezar o que você tem. Não despreze o pouco que você tem. Talvez o seu emprego hoje não seja o emprego dos seus sonhos. Talvez a renda que você tem para sobreviver hoje, para se manter, não é o suficiente, não é a renda dos seus sonhos. Mas não despreze o que você tem, porque a partir disso Deus pode transformar em algo maior. Ele pode trazer abundância. Através dessa porta, ele pode abrir uma outra porta. Aleluia! Deus está falando com pessoas aqui. Ele sempre vai te dar direcionamentos para como você possa agir para conquistar essa bênção, para vencer essa porta, para vencer esse milagre, para vencer essa dificuldade. Isso em todas as áreas da sua vida. Nem sempre, gente, Deus vai dar tudo mastigado pra gente, porque isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Às vezes ele fica só observando para ver como eu e você vamos agir. Será se vamos colocar em prática o que já nos foi ensinado? Será se dessa vez vamos fazer a diferença ou vamos cometer os mesmos erros de antes? Deus ele vai dando direcionamentos ao longo da nossa caminhada. E Ele sempre vai abençoar a sua vida partindo daquilo que já existe. Mesmo que aparentemente o que você tenha não é suficiente. Aleluia. Mas esse é o que Ele faz. O nosso Deus, Ele é o Deus, o único Deus do impossível, do improvável. Ele pega coisas pequenas e transforma em coisas grandes. Ele pega coisas insignificantes e transforma em coisas que serão motivos de honra lá na frente. Então, nesse momento, analise a sua vida, analise aquilo que você já tem, continua perseverando, não desiste. Se você teve vontade muitas vezes de largar o barco, largar a rede, desistir, não desiste. Continua perseverando, porque lá na frente tem um banquete preparado para você. Enquanto você está em alto mar, na madrugada, pescando arduamente, Jesus está na praia com os pães e peixes na brasa viva, aguardando você para te alimentar, aguardando você para te servir nesse banquete, porque Ele valoriza a sua perseverança. Mas a palavra do Senhor fala que Ele não tem prazer naquele que retrocede. Se você for sensível ao Espírito Santo e à voz de Deus, você vai começar a unir tudo que tem sido falado aqui no Orando a Palavra. Cada dia, Deus tem falado de fé, mas baseado em um direcionamento diferente, com uma palavra diferente, com um texto diferente, dando orientações diferentes. Se você for sensível ao mundo espiritual, você vai compreender que tudo que Deus está te ensinando aqui é a chave da vitória.
É a chave para romper, é a chave para vencer, é a chave para mudar essa situação e o cenário de vida que você está vivendo. A orientação do Espírito Santo hoje é: ei, volta para o mar. Só que agora faz do meu jeito. Faz da minha maneira, porque por muito tempo você tentou fazer do seu jeito. Você tentou resolver da sua maneira e não foi suficiente, não foi eficaz. Agora faz do meu jeito, faz da minha maneira. E outra coisa, quando você fizer, pega aquilo que você tem, mesmo que é pouco, que é insuficiente, coloca diante do meu altar e eu vou transformar em algo maior. Eu vou multiplicar, eu vou te servir, eu vou te alimentar, eu vou trazer abundância sobre aquilo que já existe na sua vida. Não despreze o que você tem. Não despreze sua casa, não despreze seus relacionamentos, não despreze seu trabalho, não despreze sua renda, não despreze as coisas que Deus confiou em suas mãos, mas creia que a partir delas Deus pode transformar em algo maior. Aleluia. Eu me lembro que quando eu me casei, nós começamos a morar de aluguel, mas um tempo depois nós fomos muito abençoados e ganhamos de presente uma kitnet para morar. Meu sogro havia ganhado um prêmio da empresa, um dinheiro, e ele conseguiu nos dar de presente uma kitnet. Amados, era simples, era algo pequenininho, muito pequenininha. Não cabia uma grande família, talvez não cabia ali para poder ter filhos, mas era um cantinho abençoado. Eu morei ali durante 2 anos. E eu louvava e engrandecia a Deus todos os dias por ter aquele cantinho. Não era o lugar perfeito, não era o lugar ideal. O meu apartamento, minha kitnet era maravilhosa. Mesmo sendo simples, era muito aconchegante. Mas o lugar que eu morava não era bom. Eu morava num prédio que tinha muita confusão de vizinhos, tinha muito barulho, tinha um ponto de droga na frente do meu prédio, era um pouco perigoso. Eu tinha muito medo de sair à padaria e ao mercado, porque onde eu morava, a quadra que eu morava era um lugar muito perigoso. Mas durante 2 anos eu morei agradecendo ao Senhor por aquele cantinho. Só de eu não estar pagando aluguel já era uma grande vitória. E a partir daquele pequeno começo, daquela pequena bênção, Deus transformou em algo maior. Hoje, nós moramos em um apartamento melhor, um lugar melhor, tem segurança, tem portaria 24 horas. É um condomínio estruturado. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Ou seja, a partir de algo pequeno, nós transformamos em algo maior. Deus trouxe a abundância, Deus multiplicou. E se eu tivesse desprezado aquilo que eu tinha? E se eu tivesse achado insuficiente, insignificante? E não ter valorizado e ter desistido, não estaria aqui onde eu estou hoje. E é assim, a prosperidade ela é gradativa, você vai melhorando aos poucos, vai subindo a escada aos poucos. É o que Deus está falando para você. Eu não sei o que hoje tem nas suas mãos, o que hoje está no seu alcance, que talvez para você não é suficiente, mas é o começo de algo maior. Não despreze o que você tem, valorize a sua casa, valorize seus bens, valorize as pessoas que estão perto de você, esses relacionamentos que mesmo sendo falhos, eles podem se transformar em algo maior, em algo melhor, em nome de Jesus. Siga as orientações da parte de Deus e você vai ver como coisas grandes vão acontecer na sua vida. Amados, eu tenho guardado essas palavras no meu coração durante a palavra. Cada dia eu percebo Deus me dando uma nova direção, me aperfeiçoando as minhas flechas, alinhando elas para que elas sejam disparadas em direção ao alvo e eu não venha errar dessa vez. Pelo contrário, eu venha alcançar o meu milagre. Deus está falando com você hoje. Fica firme, continua na fé, continua sonhando, faça projetos, não deixa de lançar a rede, porque o tempo da colheita vai chegar. A bênção está programada para o dia e para a hora certa de acontecer. Você só precisa continuar firme e perseverante e tendo visão de águia. E Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Você crê nisso? Essa é a palavra de Deus para você hoje. Eu espero que tenha falado ao seu coração. Fique na paz e amanhã nós estaremos aqui de novo no Orando a Palavra de todos os dias.
Um grande abraço.